Sentindo a força do ataque atrás dele, Luzé sabia que não poderia evitá-lo. Ele usou todo o seu poder e emitiu esse brilho branco luminoso sobre seu corpo. Ele empregou todas as defesas dos 4 estados de refinamento perfeitos, pronto para enfrentar esse golpe de frente. Jiang. 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 3 sons de metal se chocando vieram. As 3 forças romperam a defesa de sua pele, músculo, tendão e ossos. Atingiu dentro de seu corpo, esmagando Luzé e fazendo-o voar para fora. Tosse. Os olhos de Luzé ficaram frios quando o sangue saiu de sua boca. O poder dos 3 coelhos feriu seus órgãos internos. Afinal, seus órgãos internos ainda não foram refinados. Antes que Luzé pudesse respirar, houve o som do vento quebrando atrás dele. Ele só podia forçar seus ferimentos enquanto corria para o lado, evitando os ataques. Ufa! Luzé se levantou e olhou para os 3 coelhos enormes que olhavam ferozmente enquanto acalmavam sua respiração. Um pouco forte. Esses 3 coelhos tinham o mesmo poder de um guerreiro marcial de nível 8. Ele estava bem em enfrentá-los um por um, mas 1 contra 4 era realmente um pouco difícil. Luzé sentiu a dor em seus órgãos. Sua resistência estava se esvaindo. Olhando para os coelhos que se aproximavam dele, ele mordeu os lábios e desviou o olhar. O coelho morto virou pó, e havia 5 enormes orbes de luz vermelhos e um pequeno roxo. Gugu. Aspas. Os 3 coelhos atacaram novamente. Luzé correu com as pernas em direção aos orbes de luz e pegou todos eles. Então, ele continuou fugindo. Ele levantou o dedo médio para os 3 coelhos. Seu bando de coelhos bastardos, esperem. Aspas. Ele havia colhido bastante. Ele encontraria um lugar para se recuperar e depois voltaria para caçar. Embora ele não morresse, o tempo foi pausado do lado de fora quando ele entrou. Era melhor que ele ficasse o máximo que pudesse. Vendo Luzé fugir descaradamente, os 3 coelhos levantaram as orelhas e perseguiram com raiva. Merda! Luzé amaldiçoou, vendo os coelhos ainda o perseguindo. Por que não podíamos apenas rir e deixar o passado para trás? Desistir. Não haveria nada entre nós. Pare de me perseguir. Os 4 correram pela grama rapidamente. Luzé estava um pouco preocupado. Se os 3 coelhos não o perseguissem, ele poderia encontrar um lugar para se esconder, mas agora que havia tanta comoção, nenhum deles seria capaz de fugir se um poderoso predador viesse. Antes que Luzé pudesse terminar de pensar, ele sentiu uma sensação escaldante em seu lado esquerdo. O coração de Luzé ficou frio. Ele se virou e viu uma bola de fogo de cerca de 2 metros de diâmetro chegando até ele. Instantaneamente, ele foi devorado. Em seu quarto, Luzé abriu os olhos. Sua boca se contraiu de dor. Ele foi queimado em pó pela temperatura extremamente alta. O cheiro era azedo. Era a bola de fogo de um leão vermelho. Luzé uma vez viu de longe que um leão estava cercado por uma matilha de cães pretos com uma altura de cerca de 1,5 metro. Então, o leão jogou algumas bolas de fogo e queimou todos os cães. Desta vez, ele sentiu esse sentimento pessoalmente. Era picante. Ele não aguentou. Logo, Luzé se recuperou. Ele olhou para o enorme grupo de orbes de luz em sua dimensão mental, e seus lábios se ergueram como loucos. Tudo isso valeu a pena. Ele olhou para o grupo de orbes de luz vermelha fraca, especialmente os 2 orbes roxos fracos. Ele pegou um e depois comeu sem hesitar. Luzé fechou os olhos e começou a usar o chi para cultivar. No entanto, ele descobriu que o orbe de luz roxa se transformou em um chi frio que entrou em sua testa. Então, ele sentiu seu poder mental crescer um pouco. Isso o fez abrir os olhos em choque.
Ele nunca tinha ouvido falar de alguém capaz de cultivar o poder mental em um estado de guerreiro marcial. Seu poder mental era forte porque sua alma se fundiu com a alma anterior. Mesmo assim, ele ainda sentiu uma lasca crescer depois de usar este orbe roxo. Se fosse o poder mental de uma pessoa comum, teria crescido bastante. E, depois que esse chifrio passou, deixou seu cérebro muito claro. Luzé rapidamente fechou os olhos e pensou sobre a técnica fundamental do punho e da técnica de movimento. Ele continuou procurando por suas inadequações, tentando melhorar. Quando a sensação de frescor desapareceu, Luzé descobriu que sua técnica marcial fundamental melhorou muito. Se isso acontecesse novamente, ele definitivamente seria capaz de alcançar a perfeição. Ele resistiu à excitação em seu coração e tirou o outro pequeno orbe de luz roxa e comeu. O fluxo de chi voltou. Luzé não perdeu tempo e começou a desenvolver sua técnica marcial fundamental novamente. Aos poucos, Luzé se levantou. Ele começou a praticar lentamente em seu quarto. No início, cada movimento era bastante estranho, mas depois começou a fluir suavemente. Eventualmente, seus punhos mudaram naturalmente como a respiração. Mesmo que ele tenha saído lentamente e socado lentamente, sua figura se tornou extremamente rápida. Seus punhos fizeram sons de trovão no ar. Quando a sensação de frescor se foi, Luzé parou e abriu os olhos. Seu rosto estava inexpressivo, mas seus olhos estavam brilhando. Ele parecia um mestre. Mas esse olhar não durou muito antes de Luzé abrir a boca sorrindo. Eu sou um maldito gênio. Perfeição. Sua técnica fundamental de punho e técnica de movimento atingiu a perfeição. Quando atingiu a perfeição, Luzé percebeu que todos os movimentos eram apenas o uso do poder. Punho pode ser palma, palma pode ser punho. Usar a quantidade de energia mais adequada no momento mais adequado era um estado de grande liberdade. O uso do poder era arte. Se continuasse por esse caminho, talvez conseguisse criar movimentos que permitissem ao corpo usar, várias ou dezenas de vezes, o poder. Claro, o corpo pode desmoronar para tal poder. O estado de perfeição permitiu que Luzé tivesse esse controle surpreendente do poder de seu corpo. Mesmo que o poder de seu corpo de repente crescesse, ele seria capaz de se acostumar com isso em breve. Além disso, ele teria grande eficiência no aprendizado de outras técnicas marciais. O prédio de 30 quilômetros começou de baixo. Você só seria capaz de aprender matemática de alto nível depois de aprender adição, subtração, multiplicação e divisão. Foi a mesma lógica. Embora Luzé fosse apenas um guerreiro marcial de nível 4, todos os seus estados de refinamento estavam na perfeição. Com a forma como sua técnica fundamental de punho e técnica de movimento também estavam na perfeição, Luzé estava confiante de que poderia derrotar guerreiros marciais comuns de nível 8. Talvez ele pudesse enfrentar guerreiros marciais de nível 9. Os olhos de Luzé brilharam. Parecia que os bons dias de Luli tinham acabado. Toda vez, ele era espancado por ela. Ele não tinha rosto. Amanhã, era sua vez de espancá-la. Mas então, Luzé ficou atordoado. Ele sentiu que não era bom bater em sua irmãzinha. O que ele deveria fazer? Espanha-la. Assim que esse pensamento surgiu, o sorriso gentil de Luli apareceu em sua mente. Uma frieza subiu do fundo de seu coração. Não importa, isso causaria a morte. Vou pensar nisso amanhã. O lábio de Luzé levantou. Ele estava de bom humor.